Para a gente entender como que essa crise na Venezuela, afeta a política externa dos países vizinhos, vamos conversar agora com o Gustavo Menon, que é professor de pós-graduação e integração da América Latina da USP. Professor, muito bom dia para o senhor. Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos aqueles que nos assistem na JP. Sempre um prazer e uma grande honra falar com todos vocês. Bom, vamos lá, recapitular um pouco o que a gente conversou agora com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que vem trazendo um pouco das repercussões e reações do mundo, com destaque, inclusive, para o presidente argentino, Javier Milei, que celebrou a ação dos Estados Unidos contra Maduro, classificando, inclusive, a captura como um avanço da liberdade e uma vitória contra a ditadura. Na sua avaliação, Javier Milei vai um pouco na contramão de vizinhos ao comemorar o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela? Excelente pergunta, Soraya. Quando nós analisamos a correlação de forças, especialmente na América Latina e, sobretudo, na América do Sul, perceba que o quadro trata-se de um cenário de desintegração econômica e fragmentação política. Nesse sentido, o posicionamento do presidente argentino Javier Milei, ele destoa em termos da veemência. No entanto, veja que outros presidentes, por outro lado, Gustavo Petro na Colômbia, Gabriel Boric no Chile, que está em fim de mandato, acabaram condenando a agressão à Venezuela, essa agressão ao direito internacional e a violação não só às normas internacionais, mas aos próprios princípios que regem o sistema das Nações Unidas. Veja que quando nós analisamos exatamente essa incursão estadunidense em solo venezuelano, cabe destacar que nesse cenário de fragmentação política e desintegração econômica, não há mecanismos de orquestração, de cooperação que possam dar respostas efetivas àquilo que foi, de fato, uma violação, não só ao direito internacional, mas ao princípio da integridade territorial, entre outros elementos que regem o direito internacional. E veja que existia em um outro momento espaços que foram espaços dedicados a se pensar exatamente uma maior cooperação entre os atores regionais. Quero consignar, do ponto de vista desses instrumentos da integração, como é que existia no início dos anos 2000 exatamente a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, que congregava as 12 nações sul-americanas e poderia ser um fórum adequado de orquestração regional, conciliando interesses que são interesses, digamos, divergentes do ponto de vista ideológico, já que abrigava presidentes de diferentes matizes ideológicas. E, claro, como não há um espaço, digamos, adequado a isso, é bem provável que nessa reunião da CELAC, da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, também não exista nada além do normal, não exista algo para além daquilo que já está sendo publicado, aquilo que já está sendo operacionalizado também no sistema ONU. Estamos no aguardo exatamente da reunião do Conselho de Segurança, mas não há espaços, tanto na CELAC, bem como em fóruns da América do Sul, que possa dar uma resposta efetiva a essa escalada de tensões, porque o grande fato ou o grande questionamento que se faz aos demais atores da América do Sul, Soraya, trata-se de dizer, hoje a Venezuela, amanhã, por que não qualquer outro estado da região? Pois é, após a coletiva, inclusive, muitos disseram, talvez Cuba será o próximo país a receber uma operação norte-americana, até mencionou-se a possibilidade da Colômbia, porque teve, um momento ali que Donald Trump mencionou a Colômbia como um país produtor de cocaína, sobretudo. Agora, professor, queria que o senhor fizesse um exercício com a nossa audiência sobre os caminhos possíveis para a transição de poder na Venezuela. Os Estados Unidos participarão de todos os processos? Ou o senhor entende que a oposição ganhará algum protagonismo na articulação e na identificação de
possíveis lideranças. Ou o senhor acha que a saída democrática, ou seja, convocação de novas eleições, esse provavelmente deva ser o caminho? Veja que a Constituição da Venezuela prevê exatamente a formulação de novas eleições em 30 dias. Aqui cabe consignar como que há atores decisivos nesse processo de sucessão e nos próximos dias, nos próximos passos. Destaco não só o papel das Forças Armadas, mas também de atores decisivos por parte da oposição. Corina Machado, Edmundo Gonzalez, como que haverá movimentações do ponto de vista da correlação de forças domésticas na Venezuela, onde, de fato, deve existir discussões daqui por diante, nesse sentido dos Estados Unidos tutelar exatamente a administração venezuelana, e não sabemos se Rodrigues estará à frente com poderes políticos plenos, já que a operação, conforme verificado no dia de hoje, foi uma operação muito contundente, rápida, objetiva, que em poucas horas acabou capturando Nicolás Maduro. É bem provável que nesse debate de transição, esses atores, Forças Armadas, setores da oposição e também atores estratégicos do parlamento sejam mobilizados daqui por diante, onde não sabemos, nessa conjuntura, nessa era das incertezas, como que as movimentações políticas na Venezuela serão movimentadas principalmente a partir dos generais. Cabe registrar também que na Venezuela estamos falando aqui de um número expressivo de generais que controlam a vida política, e agora precisamos observar se há setores dissidentes, se não há esses setores dissidentes no interior das Forças Armadas, como que isso será pavimentado daqui por diante. A dúvida de fato agora é saber quem é que vai mandar na Venezuela. Queria uma avaliação do senhor, se você acredita que a queda de um ditador necessariamente representa ou representaria o início da democracia. Excelente pergunta, Soraya. A apreensão por parte do povo venezuelano trata-se de uma apreensão no sentido de dizer, ora, o país foi alvo de um ataque que afronta o direito internacional, um ataque sem precedentes e que foi operacionalizado por uma grande, a maior potência bélica do planeta, e não há como também prever se esse ataque restabelecerá um caminho democrático para a Venezuela. Cabe também registrar que, do ponto de vista do regime chavista, do regime de Nicolás Maduro, há um certo apoio em certas parcelas da população. Ouso dizer que grandes parcelas da população venezuelana, por mais que condene o regime de Nicolás Maduro, não compactua com os ataques que foram formulados na data de ontem. E isso também nos leva a pensar, Soraya, como que esse caminho democrático na Venezuela ele fica interditado, uma vez que prevalece a lei do mais forte. Como não há o direito internacional, como o sistema multilateral está virando pó, perceba que cada vez mais deve existir essa presença de ações unilaterais, arbitrárias e, consequentemente, ilegais, que acabam sendo movimentadas do ponto de vista das relações internacionais. A espera e toda a movimentação trata-se de uma espera no sentido de tentar não só reafirmar o princípio da soberania venezuelana, o princípio da autodeterminação, mas isso acredito que não será possível mediante a esses impasses que estamos colocando do ponto de vista dessa correlação de forças. De fato, nós temos um quadro de profunda divisão na Venezuela que acaba convergindo também para esse cenário, para essa atmosfera mais ampla no subcontinente, na América do Sul, de desintegração econômica e de fragmentação política. Gustavo Menon, professor de pós-graduação em integração da América Latina na USP, ajudando a gente a entender ou enxergar aí os próximos passos para a Venezuela. Professor, obrigada por hoje, pela gentileza da entrevista.